Olá, turma! Vamos para mais uma aula de biologia, aula para o primeiro ano do ensino médio. Vamos continuar com o nosso módulo 3 do livro, ok? Vamos falar na aula de hoje sobre cromossomos gigantes e cromossomos sexuais. Na aula passada a gente viu um pouquinho do núcleo celular, as suas partes e funções. Na aula de hoje vamos falar a parte interna do núcleo, né, em relação aos cromossomos, ok? Vamos lá continuar. Eu vou sair um pouquinho da frente algumas vezes, que aí focaliza melhor a imagem lá para vocês, ok? Vamos lá. Cromossomos gigantes, o que são? São cromossomos maiores que o normal, encontradas em algumas células animais. São encontradas em ovócitos, óvulos ainda imaturos, que não sofreu o segundo processo de divisão, e anfíbios, de anfíbios, répteis, aves e células e larvas de alguns insetos. Veja o que tem aqui nesse quadro, nessa informação. Existem dois tipos básicos, os cromossomos politênicos e os cromossomos plumosos. Vamos entender a diferença aí entre cada um deles. Cromossomos politênicos são cromossomos gigantes que se formam quando um par de cromossomos homólogos, sabe o que são cromossomos homólogos, né? Iguais, ok? Homólogos emparelham e começam a multiplicar suas cromátides sem que haja divisão celular. Então, mesmo que não aconteça divisão celular, ela começa a se multiplicar. Por isso se torna esse cromossomo aí gigante. Essas cromátides, que são as que a gente chama de cromátides irmã, né? No caso, as cromátides seria a fita lá de DNA, o cromossomo, a fita de cromossomo, maiores que os cromossomos das células do mesmo animal. Por isso são chamados de cromossomos aqui politênicos, ok? Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo desse cromossomo politênico, chamado de cromossomos gigantes aqui. Ele é dividido, ele é classificado em bandas e interbandas. O que seriam umas bandas? Seriam esses feixes mais escuros que vocês estão vendo aqui na imagem. Ele se cora com facilidade. Eu coloquei aqui, ó, feixes escuros, pois há maior concentração de cromatina. Por isso eles são mais condensados por esse motivo. E as interbandas são essas faixinhas aqui mais claras, ok? As faixas mais claras, elas possuem maior atividade celular. Acho que eu coloquei aqui na outra imagem, coloquei. Os cromossomos politênicos sintetizam RNA ativamente. E os locais de maior atividade são as regiões de interbanda, são as regiões menos condensadas. Eu mostro outra imagem aqui para vocês, tá vendo? Vocês estão conseguindo notar aí facilmente. Cadê? Interbandas. E os locais de maior atividade são as regiões de interbanda, bastante descondensada ou desespiralizadas, chamadas de PUF. São essas regiões aqui, ó, menos condensada. Lá no livro de vocês tem uma imagem colorida, que é difícil encontrar essas imagens na internet, colorida, que mostra as regiões chamadas de PUF, que elas são menos condensadas. Ao microscópio óptico, cada PUF é visto como uma espécie de extensão do cromossomo. É como se estivesse se soltando aqui. Vamos lá. Cromossomos plumosos. Por que recebem esse nome? Porque se assemelham às características da pena de uma ave, por isso chamado de cromossomo plumoso. Vamos entender melhor. Essa imagem eu peguei lá do livro de vocês, ok? Que mostra essa região aqui de alça. Vamos lá para a leitura e a gente volta aqui para a imagem. Corresponde a dois cromossomos homólogos, ó, dois cromossomos, um e outro, longos e emparelhados. Nas alças dos cromossomos plumosos, há intensa síntese de RNA, que é essa região aqui, ó, menos condensada, ok? Chamado de alça. Ocorrem em ovócitos imaturos de anfíbios, répteis, aves e também alguns insetos. É o que acontece com essas características aí do cromossomo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os cromossomos sexuais. Atenção, vocês já viram lá no 8º ano, acredito que vocês lembram um pouquinho em relação a isso. Quantos cromossomos nós temos? Nós temos um total de 23 pares de cromossomos, ou eu posso chamar de 46 cromossomos, onde uma parte eu herdei do gameta do meu pai e outra parte eu herdei do gameta da minha mãe. Onde nos gametas eu tinha metade dessa carga genética e metade dos cromossomos de uma célula normal.
ok? De uma célula diploide. Então, os gametas são classificados como células haploides. Ao fecundar, a gente vai ter a formação de uma célula diploide. E essa célula começa a sofrer várias mitoses e o material genético continua-se o mesmo. Então, a gente tem aqui a representação dos cromossomos aí da espécie humana. Então, vejam aí, a gente tem a representação aqui de 23 pares de cromossomos, que a gente chama eles de cromossomos autossômicos. São responsáveis por diversas outras funções. E a gente tem aqui os cromossomos sexuais, que a gente tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Esse é o último par, o cromossomo 23, ok? Ele é responsável, além de outras funções, da característica sexual, ok? Então, ele é o que vai definir o sexo do indivíduo, se é menino ou se é menina. Vamos entender melhor aqui. Observem essa primeira imagem aqui. A gente tem aqui essa bolinha representando o ovócito e esse aqui representando o espermatozoide. A mulher só vai gerar ovócitos X. Não importa se é esse mês, se é o outro, todos os ovócitos vão ser X. Já os meninos, já os homens, vão gerar espermatozoides, que o seu cromossomo sexual pode ser X ou pode ser Y. Se por acaso acontecer a fecundação entre, deixa eu sair um pouquinho da frente para focalizar lá na primeira imagem, ok? Se por acaso fecundar o X, que é da mulher, que a mulher só vai gerar X, com o espermatozoide Y, vai gerar um indivíduo XY. Esse indivíduo vai ser do sexo masculino, XY. E aqui, o ovócito X, que só existe ovócito X, fecundou com o espermatozoide X. Eu vou ter o indivíduo XX lá em relação ao cromossomo 23, então ele vai ser do sexo feminino. Quem vai definir o sexo do indivíduo aqui será o espermatozoide. Se o X fecundar, vai ser menina. Se o cromossomo Y, ou se o espermatozoide com o cromossomo Y fecundar, vai ser menina. Quem vai definir isso aí são os espermatozoides. Atenção agora em relação a esse textinho que tem lá no livro de vocês. A letra pode estar um pouquinho pequenininha, mas vocês conseguem acompanhar lá no livro de vocês. Ó, a cromatina sexual. Na mulher, um de seus cromossomos sexuais X permanecem sempre espiralado, portanto mais corado e visível, mesmo que a célula não esteja em divisão. Então aqui ele mostra a cromatina sexual. Na verdade, por que isso acontece? Porque não precisa que dois cromossomos com a mesma função estejam ativos. Então o que vai acontecer? Tem dois cromossomos X, ele fica inativado, então ele se condensa bastante. É isso que mostra aqui na imagem, ok? Esse cromossomo X, facilmente visualizado ao microscópio óptico, é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Aqui a gente tá, ó, a cromatina sexual, porque ele se condensa bastante, por isso acaba sendo visível. Lembrando que ele acaba sendo inativado porque o X já está sendo representado. Você já tem um X lá do cromossomo sexual feminino com outro, para que os dois funcionando? Então, um fica inativo, por isso chamado aí de corpúsculo de Barr. Como se encontra condensado, o corpúsculo de Barr é o cromossomo X inativo. Dessa forma, a manifestação dos genes do cromossomo X é semelhante em homens e em mulheres. Por que semelhante em homens e mulheres? Porque nas mulheres são dois cromossomos X, porém um é muito condensado e fica inativo. Então, só vai se manifestar qual? Um. Já os homens, eles vão possuir tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y. Por esse motivo, o X, que é apenas um nos meninos, vai continuar tendo sua atividade normal. Lembrando que esses cromossomos não vai estar responsável apenas pelas características sexuais. Vão ter outras funções também, ok? Vamos lá. A gente tem aqui agora, para fechar, né, com chave de ouro, uma atividade do livro para vocês fazerem. É algumas questões só, se não estiver enganada, são 3 ou 4 questões, para vocês concluírem aí lá em relação a esses assuntos do cromossomos, para a gente continuar a dar sequência ao conteúdo, vocês precisam praticar um pouquinho. Então, lá no módulo 3 do livro de vocês, na página 9, tem uma atividade, se não estiver enganada, de 3 a 4 questões para vocês responderem, ok? Fiquem agora com a correção da atividade da aula passada. Então, turma, vamos agora fazer a correção da atividade. Foi uma atividade do livro, do módulo 3. Não esqueça que a gente já está usando o módulo 3. Foi a correção da atividade na qual o assunto foi:
o núcleo celular e cromossomos, ok? A atividade foi a página 4, 5 e 7. Foi a atividade da aula passada, dia 14/8, ok? Vamos lá prosseguir. Aqui tem tem um trecho da página do livro de vocês. Então, a página 4, eu vou estar sempre colocando a página aqui na lateral, para vocês irem localizando aí no livro de vocês. O que diz a primeira questão? As células eucariontes, o que são células eucariontes? São células que vão possuir o núcleo organizado, ok? Típicas de protozoários, fungos, animais e plantas. Quem é que vai ter a célula diferente das eucariontes? Seriam as bactérias, por isso são classificadas como procariontes. Caracterizam-se pela presença de um complexo sistema interno de membranas, as quais delimitam compartimentos que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Dessa forma, uma célula eucarionte pode ser comparada a uma fábrica, como mostra essa imagem aqui, organizadas em diversas seções de estoque, de montagem, de embalagem, de limpeza, casa de força e etc. Considere essa analogia, quer dizer, essa comparação, e analise as estruturas da imagem 2, que são essas aqui. E a gente vai ver qual a alternativa aqui correta, ok? Vamos lá. Vou começar de baixo para cima para a gente entender por quê. Então, na letra A diz assim, a estrutura 4, que é a estrutura 4 aqui, ó, complexo de Golgi ou complexo golgiense, pode representar uma das seções de montagem, uma vez que produz subunidades ribossômicas. Ela não vai produzir subunidades ribossômicas, ela vai empacotar e liberar lisossomos, ok? Esse assunto a gente já viu. Professora, como é que a senhora está identificando as organelas? Pelo aspecto, pelas características visuais aqui. Então, vocês precisam ter essa afinidade com a célula. Isso cai muito no Enem, apenas a imagem fazendo essa comparação. Então, a alternativa E está errada. A letra D, a estrutura 3, que seria o centríolo aqui, pode ser comparada à casa de força. Casa de força é o que vai gerar energia. E a função do centríolo aqui é responsável pelo processo de divisão celular, na qual ela separa os cromossomos. Então, não tem relação com fábrica de força, uma vez que fornece energia. Não vai ter essa característica. Letra C. A estrutura 2 pode representar uma secreção de limpeza. A 2 aqui seria a mitocôndria. A função da mitocôndria é gerar energia e não de limpeza, pois é responsável pela digestão intracelular. Então, ela não vai ser responsável pela digestão intracelular. Quem é responsável pela digestão intracelular seriam os lisossomos. Ela vai digerir as substâncias que entram na célula, ok? Letra B. A estrutura 1, que é aqui, ó, retículo endoplasmático. Então, a gente está vendo várias bolinhas aqui, então a gente vai chamar de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Pode ser comparada à secreção de embalagem, pois empacota as glicoproteínas, formando glândulos de secreção. Não, a função aqui vai ser síntese de substâncias, ok? Com auxílio dos ribossomos. Letra A. Aí ele está comparando aqui o item 5. O item 5 aqui é quem? O núcleo da célula, ok? Hoje ele estaria falando da membrana do núcleo. Vamos entender. Pode representar o centro de processamento de dados. Sim, é lá onde está o DNA, uma vez que armazena todas as informações essenciais para o funcionamento da célula. Então, a alternativa A é a certa, ok? Vamos agora para a segunda questão. Quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular, isso significa que, vamos lá, ele está querendo falar, quando a gente fala que a célula, o núcleo celular é que comanda tudo, que controla tudo, eu estou me referindo ao quê? Então, deixa eu marcar aqui, ó. Eu gosto sempre de marcar a palavra-chave. Todas as reações metabólicas são catalisadas por moléculas e componentes nucleares? Não. Tudo que acontece aqui na célula é metabolizada na célula, catalisada na célula aqui, tem relação com o núcleo celular, com os componentes do núcleo? Não. Vamos para a letra B. O núcleo produz moléculas
que no citoplasma promovem a síntese. Essas moléculas aqui seriam transportadas pelo RNA transportador, lembram? Promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. Essa é a alternativa verdadeira. Vamos entender as outras porque estão falsas. O núcleo produz e envia para todas as partes? Não, ela vai enviar para o citoplasma para que aconteça a síntese, para que aconteça a produção, ok? De moléculas que catalisam as reações metabólicas. Vamos lá. Dentro do núcleo, moléculas sintetizam enzimas catalisadoras de reações metabólicas? Não. Letra E. O conteúdo do núcleo passa para o citoplasma e atua diretamente nas funções celulares? Não, ela não vai estar relacionada às funções de toda célula. Cada organela dessa aqui vai ter a sua função, ok? Vamos então agora migrar para a página 5. Na página 5 diz assim, ó, presente em células animais e vegetais, o núcleo desempenha funções biológicas muito importantes. Em relação a essa estrutura, é correto afirmar qual estrutura? O núcleo, ok? Então, sempre marquem as palavras-chave. Vamos lá. Ao longo do ciclo celular, o aspecto estrutural do núcleo não é constante. Vejam só, é bem para atrapalhar a nossa cabeça. Ó, não é constante, quer dizer, não é o mesmo durante todo o ciclo de vida dessa célula. O núcleo não é constante, ele muda de aspecto, principalmente no momento da divisão celular, que ele deixa de existir, ele se desconstrói para que a célula se divida. Então, o número 1 está certa, ok? Próxima. Durante a intérfase, que é o início da divisão celular, a célula se prepara para a divisão celular. Em células eucariotas, isso quer dizer em células eucariontes, células que possuem um núcleo. O núcleo é composto pelas seguintes estruturas: carioteca, cariolinfa, cromatina e nucleolos. Sim, ela ainda não se dividiu, é antes da divisão celular. Vocês sabem que o nucleolo ele desaparece durante a divisão celular. A carioteca desaparece durante a divisão celular. Então, isso aqui é na intérfase, é antes. Então, a segundo item também está certo. Vamos lá para 4. Todos os processos metabólicos das células são controlados diretamente pelo núcleo? Não. Cada organela tem a sua função, ok? O núcleo ele apenas o que tem a informação para a síntese de substâncias. Vamos lá para a 8ª. Nas células procariotas ou procariontes ou procarióticas, essas células aqui não vão possuir núcleo, ok? São exemplo as bactérias, são procariontes, não há separação sob forma de membrana entre o citoplasma e o núcleo celular. Não existe núcleo formado. Então, por isso que não tem essa separação realmente. Então, a alternativa 8 também está certa. E aqui ele pede para você colocar a soma. Você coloca 8 ou 1 mais 2 mais 8, que vai dar um total aí de 11 alternativas certas, ok? Vou colocar aqui assim. 11 alternativas certas. E pronto, 11 alternativas certas. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão na página 5 ainda. Em 1928, Hertz chamou a heterocromatina, lembra lá da heterocromatina? Estou me referindo aí ao DNA. Ele é dividido em heterocromatina e eucromatina. Lembram disso? Vamos lá. Há uma certa região do cromossomo que corresponde a... Vamos entender melhor aí essa questão. Eu vou lendo cada um dos itens e explicando por quê, ok? Vamos lá. Regiões do cromossomo, é quando ele fala sobre heterocromatina, ok? A heterocromatina, lembre que ela é mais condensada. Ela, por esse motivo, ela é visível, pois ela adere melhor os pigmentos, ok? Regiões do cromossomo que se desenrolam e se tornam menos coradas durante a intérfase. Ela se torna mais corada. Então, errada. Letra B. Regiões do cromossomo que permanecem condensadas e mais intensamente coradas durante a intérfase. O que é intérfase, gente?
É aqui antes da divisão celular. Então, eu ainda não tenho cromossomo formado. É a fita de DNA. Próxima. Sim, a alternativa B está certa, né? Certa a alternativa B. Letra C. Por que está errada? Regiões do cromossomo que exibem constrições? Não. Eu não tenho estreitamento da região do cromossomo aqui. Regiões do cromossomo onde se encontra o centrômero? Não. Não tem nenhuma relação. Centrômero é o centrômero. Lembrem que centrômero é aquele estreitamento do cromossomo, aquela parte bem apertadinha lá. Regiões do cromossomo onde se prende o satélite. Também não, né, gente? Vamos então para a nossa próxima questão, quinta questão, ainda na página 5. Vamos lá. Ao se pesquisar as funções dos nucleolos, realizaram-se experimentos com uma linhagem mutante de anfíbios, xenopos. Ok? Isso é muito importante? Ainda não. Verificou-se que cruzamentos de indivíduos dessa linhagem produzem proles de alta incidência de morte, quer dizer, quando eles se cruzam, acontece a morte. Os embriões se desenvolviam normalmente e pouco depois da eclosão, os girinos morriam. Estudos citológicos mostram que os nucleolos dos embriões ou não apresentavam nucleolos ou apresentavam nucleolos anormais. Então, essa questão aqui está se referindo aos nucleolos, ok? Então, é só observar qual seria a função aí dos nucleolos. Lembrem que a função dos nucleolos está relacionada aí a... Lá nos nucleolos, perdão, eu tenho grande quantidade de ribossomos e proteínas. Lembrem que a função do ribossomo aí é sintetizar substâncias, ok? Essas substâncias são usadas na formação de subunidades de ribossomos. Então, quando ele diz aqui, ó, conclui-se que a primeira atividade celular afetada desses embriões foi. Qual foi a atividade mais afetada se eu não vou ter lá o nucleolo e não vou ter grande quantidade de ribossomos? Ok? Vamos lá. Letra A. O processamento de RNA mensageiro? Não. A produção de RNA mensageiro também não vai ser afetada. A produção de histona não vai ter relação. Lembre que a função da histona aí está relacionada à espiralização do DNA para a formação do cromossomo. A produção de ribossomo. Lembra que eu disse que eu tenho grande quantidade de subunidades ribossômicas? Então, a alternativa verdadeira aí é a letra D. E lembrem que a função do ribossomo aqui seria a síntese de substâncias. E eu tenho grande quantidade lá nos nucleolos, ok? Vamos lá para a próxima questão, sexta questão, lá do livro de vocês, agora na página 7. Então, passem aí a página do livro de vocês e vamos continuar. Essa parte aí está falando um pouquinho mais sobre os cromossomos, ok, gente? Vamos lá. Sexta questão. Quais são as estruturas celulares relacionadas com a transmissão das características hereditárias? Qual dessas estruturas ou organelas tem a função de estar relacionado com as nossas características? Lisossomos? Não, lisossomos é digestão intracelular. Ribossomos? Não, ribossomos é aquelas subunidades, duas, que vai ter função de síntese, fabricar substância. Centríolo também não vai ter relação nenhuma ao centríolo, a função dele é divisão celular. Cloroplastos, quem vai ter aqui são as células vegetais ou de algas, e os cromossomos é onde estão as nossas características em forma de código genético. Seriam chamadas de bases nitrogenadas, timina, adenina, lembram disso? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Letra E, alternativa verdadeira. Sétima questão. Essa sétima questão ela é boa, viu? Já coloquei aqui a respostinha. A tabela abaixo apresenta o conteúdo total médio de DNA em 10 a 12 gramas núcleo, encontrado nos núcleos de vários tipos de células de diferentes animais. Ele está dizendo aqui que o boi vai ter 3,4 no espermatozoide, a galinha 1,26 no espermatozoide, sapo 3,70 e a carpa 1,64. Todas essas aqui, a quantidade de DNA encontrado no espermatozoide.
E aqui ele mostra algumas outras células, que ele não diz onde é que estão essas células, onde estão essas células. Ele vem aqui, ó, explique por que existe mais DNA por núcleo nas células A, B e C do que nos espermatozoides. Lembram quando eu falei com vocês, que eu comentei com vocês sobre a quantidade de cromossomos nos gametas, que devem ser metade da carga genética? Então, o espermatozoide aqui, do boi, por exemplo, vai ter menor quantidade do que essas outras células aqui encontradas em outras partes do corpo. Lembrando que não é o conteúdo total, é em grama por núcleo, ok? Então, veja que eu tenho praticamente a quantidade duplicada, porque essas células aqui são células diploides. Essa célula aqui do espermatozoide é uma célula haploide, com metade da carga genética. A gente pode encontrar tanto no espermatozoide quanto no ovócito, porque após a fecundação vai gerar uma célula diploide. E eu coloquei aqui como resposta. Os espermatozoides são células haploides e tem, portanto, metade do número de cromossomos das células somáticas. Que células somáticas é essa aqui, professora? São as células diploides. Ó, tá vendo que eu coloquei aqui? As somáticas nada mais é do que as células diploides, que eu tenho A, B e C representadas aqui, ok? Corrijam lá a questão de vocês. Vamos para a próxima. Essa também é bem interessante. Veio cortadinho um pouquinho a letra E, mas vocês identificam aí no livro de vocês, ok? Vamos lá. Oitava. Os cromossomos são classificados de acordo com a posição do centrômero, que é essa constrição aqui, em 4 tipos, como mostra a figura. A sequência correta para cada numeração é, vamos para a mais fácil, ok? A mais fácil é o número 1. O centrômero está na metade, eu vou chamar de metacêntrico, que seria a metade, ok? A segunda mais fácil para vocês lembrarem, submetacêntrico, está um pouquinho acima, ok? Então vamos identificar. Quem tem a sequência de metacêntrico? Metacêntrico, metacêntrico, metacêntrico. Então pode ser a letra A, letra B ou letra C, ok? O número 2 é submetacêntrico. Então a gente tem aqui, ó, submetacêntrico como número 2 e submetacêntrico, ok? Depois, o 3, telocêntrico, está um pouquinho acima. Então aqui tem, perdão, telocêntrico não, acrocêntrico. Telocêntrico é o item 4. Acrocêntrico. Então, acrocêntrico eu encontro aqui, está um pouco mais acima. E telo, lá no final, telocêntrico é a última constituição aqui do item 4. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, ok? Vocês vão por eliminação quando for uma alternativa, uma questão desse tipo. Vamos agora para a 9ª questão, também maravilhosa essa questão aqui. Adoro questões assim. Vamos lá. Indivíduos da espécie mas, músculos, ratos, norvegicos e macaca mulata produzem gametas produzem o quê? Gametas. Então, se produzem gametas, a gente sabe que é metade. Produzem gametas com 20, 21 e 24 cromossomos, respectivamente. Quer dizer, esse indivíduo e esse indivíduo, ok? Prestem bastante atenção quando for questões assim. Uma célula somática, quer dizer uma célula diploide, tem o dobro da carga genética de animais dessa espécie, conterá respectivamente quanto? Qual é o dobro disso aqui? Se o gameta tem 20, uma célula somática vai ter quanto? 40, ok? Então, eu tenho uma alternativa com 40. Se o gameta tem 21, uma célula somática vai ter o dobro, vai ser quanto? 42. Eu tenho aqui, ó, 42. Essa outra aqui, 24. Qual é o dobro disso aqui, já que é uma célula somática? 48. Então, a alternativa verdadeira é a 9ª questão. Espero que tenham gostado desse assunto, fizemos a correção e próxima aula faremos a correção da atividade que foi para casa sobre cromossomos gigantes e sobre cromossomos sexuais, ok, gente? Um cheiro para todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.